E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o HTML, que é um dos elementos mais presentes na web. Então, basicamente qualquer página vai ter HTML. Tá na internet tem HTML. Como que o HTML funciona, né? Qual que é a principal função do HTML? Então, ele tem como principal objetivo dentro da web marcar os elementos de uma página, tá? Para que ela possa ser organizada e estruturada de uma forma específica, tendo cada elemento disposto e carregado exatamente onde ele precisa estar. Então, o que seriam esses elementos, né? Podem ser textos, imagens, tabelas, vídeos, links, enfim. Esses são os mais comuns que você vê no dia a dia, mas existem diversos elementos HTMLs, cada um com um propósito e cada um para um local específico, né? Então, conforme você for avançando em HTML, você vai entender que algum deles tem seu lugar específico para trabalhar. O HTML, ele define todas as páginas da internet. Então, ele vai marcar esse conteúdo com as tags que são tags HTML, para informar para o navegador como que os diferentes elementos devem se comportar. Então, uma imagem vai se comportar de uma forma, um vídeo vai se comportar de outra forma, um link vai se comportar de outra forma. Por isso que cada tag HTML vai servir um propósito específico, certo? Então, é por isso que a gente vai ter essas diferenciações dentro de uma página. E como que a gente vai estruturar esse conteúdo, né? Como que funciona o passo a passo, digamos assim, desse conteúdo? Normalmente você vai ter um conteúdo, né, que é um conteúdo cru, digamos assim, um conteúdo padrão. Você tem lá um template que algum designer desenvolveu, você tem um texto que algum copywriter mandou para você e você quer trabalhar com esse conteúdo de alguma forma na web, né? Você quer colocar ele dentro de um site, você quer trabalhar com ele de alguma forma que você possa divulgar ele pela internet. Então você vai receber esse conteúdo, que é um material bruto. Você, como desenvolvedor, vai pegar esse conteúdo e vai transformar em HTML, né? Transformar em HTML é basicamente pegar os elementos de dentro desse conteúdo e marcar eles de acordo com como precisa ser marcado. Então, tem um título que ele é um título principal, ele vai receber um H1. Você tem um parágrafo, ele vai receber um P, que é de parágrafo, tá? Tudo isso são tags HTML. Então, você vai estruturar o seu documento com essas tags HTML. O navegador vai ler esse seu documento, né? Então, digamos que a gente tem lá um index.html, ele vai ler esse documento e o navegador vai interpretar esse documento como uma página web, tá? Então, basicamente, esse é o caminho que o HTML faz dentro da parte de desenvolvimento, tá? Então, normalmente você desenvolve um documento HTML para você dispor esse documento para uma página web, ok? Então, o HTML ele vai ser o intermediário entre o conteúdo e a página web que algum outro usuário vai acessar e vai interagir com esse conteúdo, ok? Só que o HTML nem sempre está sozinho, né? Pode ter uma página ou outra que ela vai estar só HTML puro e simples ali dentro, mas isso é bem mais raro nos dias de hoje. Então, normalmente você vai ver o HTML em conjunto, principalmente com o CSS, que é quem define o estilo dessa página. Então, você vai ter uma página disposta com os elementos de estrutura do HTML e você vai ter o CSS para fazer estilização. Então, ele vai deixar, digamos assim, bonitos esses elementos que tem de HTML estruturados ali dentro. Então você vai ter um parágrafo, você quer esse parágrafo com uma cor específica. Você tem um título, você quer esse título com uma cor específica. Você tem uma animação, você passa o mouse no elemento, ele levanta, ele se mexe, ele faz alguma coisa. Normalmente é o CSS que vai trabalhar com esse elemento. E nem sempre, mas na grande maioria dos sites hoje em dia você vai trabalhar também, você vai ter o JavaScript, que ele principalmente vai fazer a parte de interação, né? Então você vai interagir com esses elementos. Então você clica no botão, ele envia alguma informação para algum outro local. Você clica no botão, ele abre algum pop-up, ele abre algum modal. Normalmente é o JavaScript que vai fazer essas operações, tá? Então você tem N operações que você pode fazer com essas três linguagens em conjunto. Então você tem um contexto que você vai aprender HTML, mas normalmente você vai ter que aprender esses dois itens também para você conseguir ter uma página web completa. Então você começa pelo básico, depois você deixa ele bonito, depois você deixa ele interativo, ok? Então basicamente são os três elementos que compõem um website, né? Compõem um site nos dias de hoje e vão estar em conjunto com o HTML. Para deixar um pouco mais palpável, né? Para entender o que é o HTML, né? Para que ele serve, qual que é o propósito dele. Então tem uma analogia aqui com o mundo real, que seria o mundo de prensas, né? Que seria como a gente faz livros, ou fazíamos livros antigamente. A gente tem os blocos de marcação em uma prensa, né? Então a gente vai ter alguns bloquinhos de letras, você vai ter diferentes ferramentas para você marcar. Então você vai marcar alguma coisa, no caso você marcava páginas quando fazia parte de prensa. Você marcava aquelas páginas com esse bloco de marcação e essa página, com um conjunto, ela virava um livro, né? Então você tem uma ferramenta para você fazer a marcação, você tem aonde você vai marcar, que é a página, e esse conjunto de páginas monta alguma coisa, que no caso seriam esses livros. Na parte da web, a gente tem uma similaridade muito, muito ampla, né, entre uma coisa e outra. Então a gente vai ter ali o HTML e CSS como item de marcação e estilização, é porque esses blocos de prensa eles também marcavam e estilizavam. Então o HTML e CSS vai fazer essa parte. Você vai, com essas marcações, montar uma página.
Então, consequentemente, você vai ter uma página web disposta ali para você conseguir trabalhar com essas marcações que você montou, e um conjunto de páginas vira um site, tá? Então, esse é o destrinchamento de como o HTML é utilizado. Então, a partir de um HTML, você gera outro HTML, que você gera outro. E a partir do momento que você tem vários HTMLs dispostos dentro de um site, dentro da web, você tem um site, ou vários sites, ou um conjunto de sites, enfim, você vai aumentando o conjunto de HTMLs que você tem para conseguir estruturar esses sites dentro de um contexto que você precise. Então é basicamente assim que a gente consegue ter uma coisa mais palpável de como o HTML funciona, para que ele serve, como que a relação dele com o mundo real. Certo, e depois desse exemplo, para a gente conseguir entender mais ou menos como que ele se relaciona com o mundo real, para ter algo mais palpável construído dentro da mente, para a gente entender. Como é um código HTML, né? Como que ele se comporta, qual que é o escopo que ele trabalha ali dentro. Então, normalmente um código HTML vai ter uma estrutura muito similar a essa. Tá? Então vai variar ali em quantidade de elementos, em que tipo de elementos estão ali dentro, mas alguns elementos eles sempre vão estar presentes no código HTML, tá? O principal elemento que vai ter aqui é o doctype. Tá? Então o doctype ele vai servir para mostrar para o navegador qual que é o tipo daquele documento que o navegador está carregando. Tá? Então como o navegador ele pode carregar vários tipos de documento, ele pode carregar HTML, ele pode carregar GIFs, ele pode carregar MP4, ele pode carregar imagens, enfim, tem uma quantidade de tipos de documento que o navegador pode carregar. O doctype vai dizer para o navegador, olha, este documento que você está carregando é do tipo HTML X. Então, esse é o tipo de HTML que você deve interpretar, e você deve interpretar esse documento de tal forma. Tá? Então, você pode dizer para o navegador interpretar cada documento de uma forma específica, dependendo de como você precisa trabalhar. Então, não precisa se preocupar muito com isso aqui agora, né? Cada momento que você for desenvolvendo, você vai entender a necessidade de ter algo específico nesse doctype, mas a princípio é para isso que ele serve. Normalmente o HTML ele vai ter tags sempre de abertura e fechamento, tá? Alguns elementos específicos não precisam de fechamento, como scripts, imagens e tudo mais, mas a princípio vamos considerar que quase todos eles precisam de abertura e fechamento, tá? O que seria uma abertura de tag? A gente vai ter aqui menor que, HTML maior que. Então isso aqui é uma abertura de tag. E lá embaixo a gente vai ter o fechamento dessa tag. Então você consegue dizer basicamente que tudo que está dentro dele faz parte do HTML, certo? Então você separa os elementos do HTML dessa forma. Então a gente tem aqui o head, que a gente vai ter a abertura dele e o fechamento dele. A gente tem o title, que a gente tem a abertura do title e o fechamento do title aqui. E tudo que está dentro do título é o título. Tudo que está dentro do head faz parte do head. Tudo que está dentro do body faz parte do body. Tudo que está dentro do parágrafo faz parte do parágrafo. E tudo que está dentro do A, que no caso é o link, então ele não é tão intuitivo, né? Os outros são mais intuitivos de você entender o que é. O A, ele tem uma explicação de por que A, mas ele vai trabalhar com o link, e o href é para onde que esse link vai direcionar. Então, quando eu clicar nesse texto link, ele vai me direcionar para esta página que está disposta aqui dentro. Então, normalmente um código HTML ele vai estar disposto dessa forma. Ele é muito similar, ele vai ter ali aberturas, fechamentos, ele vai dispor elementos dentro da página e você consegue trabalhar e incrementar esse elemento aqui de N formas, tá? Então, esse é bem básico, né, para você entender. Então, aqui é o título, que não é o título que aparece dentro do texto, normalmente é aquele título que ele vai aparecer na sua tab do navegador, né? Então, naquela abinha que você tem no navegador, ele vai estar disposto esse título aqui. E a partir do que está dentro do body, é o que realmente você vê dentro da página. Então, você tem uma página lá com vídeo, com texto, com parágrafo, com vários links, com menus. Normalmente, tudo vai estar disposto dentro do body. Né? Então, você vai trabalhar com ele por aqui. Normalmente, um HTML simples vai ser desta forma. Digamos que você copie este código, cole em qualquer editor de texto e salve esse documento, né, como index.html. Você vai conseguir abrir esse documento e visualizar ele dentro do navegador para entender como que ele funciona e como que ele se comporta. Eu deixei aqui um exemplo para a gente poder ver esse documento funcionando, digamos assim. Então, basicamente, aquele código que a gente tinha acima, ele vai renderizar algo similar a isso dentro do navegador. Então, ele vai ter aquele título que a gente dispôs dentro do head, que ele vai ficar aqui, que é o title, um parágrafo e um link, certo? Então, esse é o básico de HTML para a gente entender como ele se comporta, como que ele funciona, para que ele serve. E espero que possa ter ajudado você. Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários. Até mais.